Olá, eu sou Raquel Rios, psicóloga e psicanalista, e sempre acreditei que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, como cantou Vinícius de Moraes. Esse é um espaço de conversa sobre aquilo que nos faz humanos, os vínculos que nos atravessam e nos transformam. Aqui, a gente escuta histórias reais, celebra laços e sustenta, com carinho e com cuidado, aquilo que insiste em nos ligar. Sejam bem-vindos ao Pode Encontrar. Hoje recebemos aqui no Pod o nosso convidado super especial, Kendi Takahashi. Ele, que é educador físico e conhecido por muitos pela sua energia, vitalidade e disciplina que trabalha não só o corpo, mas também a mente. Talvez o que mais marque quem convive com ele seja ainda mais profundo, a forma como ele sustenta um olhar otimista sobre a vida, mesmo diante de situações extremamente desafiadoras. Criador do método Supercore, ele dedica seu trabalho a fortalecer não apenas o corpo, mas principalmente a mentalidade, entendendo que saúde física não é só força, mas também presença, conexão e sentido. Recentemente, Kendi recebeu o diagnóstico de um câncer metastático e, de forma impressionante, essa travessia parece ter ampliado ainda mais algo que já era característico nele. A fé nos encontros, nas boas conexões e na potência da vida, mesmo em meio às incertezas. Quando o convidamos para essa conversa, ele respondeu com uma prontidão e uma alegria que me tocaram muito. Foi realmente algo muito diferenciado e especial. Então hoje queremos justamente encontrar aqui esse lugar onde corpo, mente, vulnerabilidade e força se cruzam. Entender o que a vida tem ensinado a ele nesse caminho. Kendi, seja muito bem-vindo. Que responsabilidade com essa apresentação. Maravilhoso, obrigado. Só um pouquinho do tanto que você já me transmitiu, obrigado. Mesmo à distância. Obrigado. Calma aí, né? Falar dos encontros. Vamos lá. Kendi, e eu falei, né, inclusive anteriormente para você, a forma como você respondeu minha mensagem me emocionou demais, porque eu senti, assim, uma disponibilidade e a sua fé mesmo nos encontros. Quando você falou assim, ó, essa conversa é comigo, né, isso que eu também acredito. Onde e qual hora, né, assim, a gente pode encontrar. Então, eu já senti que é uma aposta sua também, né, e você sempre foi assim... Desde pequeno, foi uma construção ao longo da sua vida? Eu sempre gostei de uma prosa. Desde criança. Eu sempre troquei qualquer programa para sentar e conversar na rua, desde criança. Eu gostava de juntar meus amigos na rua, na porta de casa e ficar conversando horas. Sim. Era a minha forma de divertir, né? Ia pra rua, jogava também futebol, essas coisas todas, mas eu gostava de ficar conversando. De gente. Eu gostava disso, isso me deixava muito feliz. E aí, quando eu ia em aniversário de criança e não tinha conversa, eu ficava muito triste. Falei, mãe, ninguém conversou naquele lugar. Então, eu fui fazendo esse retrospectivo da minha vida e eu percebi que eu já era assim muito. E quando eu comecei a trabalhar com educação física, né, com esporte, sempre fui do esporte, desde criança também, eu vi que eu queria mais estar junto do que propriamente uma competição, por exemplo. Então, o que me dava felicidade é estar junto com todo mundo, com o time, sabe? Eu sempre gostei do esporte coletivo. Olha. Eu comecei a educação física pelas aulas coletivas, não foi pelo personal. E eu ainda amo a aula coletiva, ainda faço eventos coletivos. Então, assim, o coletivo sempre me fascinou, desde sempre. Interessante. Interessante. E pensando nisso, Kendi, quando você recebeu o convite, tiveram em mente alguns encontros especiais ao longo desse percurso? Quando você me chamou, eu falei, quem indicou foi a Érica. Então, assim, vindo de pessoas que eu já amo, falei, não, só pode ser gente incrível. E mesmo que não fosse, eu pago pra ver, sabe? Porque vai que conecta. Claro. Vai que dá certo. Então eu sempre arrisco, mesmo que não seja alguém que tenha indicado, dentro de um processo de segurança, mas eu vou, porque eu gosto de experimentar a conexão. Mesmo. Entendeu? Se eu vejo que o campo tá seguro e tudo, eu vou, olha que legal. E agora mais ainda, entendeu? Mas eu gosto disso. Eu falei, vai que conecta bem. Claro. Grandes amigos eu conheci assim, do nada.
Do nada. As conexões que eu tenho hoje, assim, mais fortes, foi eu que falei assim, vou até lá. Vou saber o que está acontecendo aqui. Ou então eu falo assim, quero conhecer tal pessoa, entendeu? E tento achar um meio de conhecer tal pessoa ou de encontrar essa pessoa, entendeu? Sim. E é assim que eu faço. E é fundamental isso, né? Quem você me lembrou um psicanalista, ele se chama Leopoldo Nozek, que ele fala assim, a gente precisa ter uma disposição para o assombro. É. Porque é um assombro o encontro, né? Sim, pode ser ótimo, sim. pode ser ruim, pode ser desconfortável. Então eu acho que você diz assim, dessa disposição sua, né? Pra ir lá e sentir, ver o que vai rolar. Total, eu tô disponível, sempre assim. E com segurança, igual eu te falei, né? Claro. E através desses encontros todos, eu encontrei grandes pessoas, grandes amigos, grandes trocas pessoais, profissionais, sabe? Ou igual eu falo com uma amiga minha, que ela sempre fala assim, Kendi, vai lá em casa. Eu falei, vou fazer o quê? Ela fazia nada. Eu falei, então eu vou mesmo. Então... Melhor. Até não Sem fazer nada. script. Exato, até Aí não que fazer fica nada bom. eu também gosto, entendeu? Acaba que rola uma conversa, não tem jeito. Então tem essas histórias. Eu sou muito a favor dos encontros. Quando você falou, quando eu vi o nome do podcast, quando eu vi qual era o tema, eu falei, gente, vou ter que ir lá. Porque eu amo encontrar as pessoas. Eu amo, acho isso uma coisa muito legal. Eu tava falando de rede de apoio, né, agora, montando minha palestra. É muito importante, de repente, naquele lugar, mais pra frente, pode ser uma rede de apoio sua, a gente não sabe, né? Então, a conexão você tem que deixar acontecer. Lógico, eu forço, às vezes, assim, não deu o primeiro encontro? Me chama de novo para ir tal lugar, conhecer outra pessoa? Pode Você ser não que... desiste Não, de cara. eu não desisto Que das pessoas, eu não bacana, desisto. gente. Mesmo que a pessoa pode ter sido super grossa, eu falei, pode ser que ela naquele dia estava num dia ruim, sabe? Pode ser que aquele dia ela estava precisando soltar dessa forma, ou então liberar uma raiva, e de repente usou esse canal. Mas eu vou de novo, falando, olha, já mandei mensagens várias vezes para reconectar, falar aqui, vamos tentar de novo um café, vamos reencontrar na festa tal. Quem sabe, né? Pode dar certo. Claro. E esses dias aconteceu uma coisa... É pra contar prosas? Claro, adoro. São as melhores, principalmente. Esse dia foi engraçado. Então, assim, eu sou um homem solteiro atualmente. E aí, eu reencontrei um moço no aplicativo de namoro que tinha tido uma briga. Ele brigou comigo, assim, muito. A gente nunca ficou, não conheceu, nunca se viu. Mas ele foi tão grosso comigo uma vez, grosseria total. Sério? E aí, deu match de novo agora. E aí? Você deu uma chance? Aí eu falei, não, eu falei assim, gente, eu sempre dou chance. Aí eu falei, cara, aconteceu aquela vez, aquele mal entendido, assim, assado. Aí eu quebrei, assim, o gelo total. E ele falou, nossa, Kendi, que massa você me procurou, porque eu também fiquei pensando nisso. Eu falei, que legal. Então vou sentar pra tomar um café, né? Mesmo que não seja uma paquera ou nada, mas a gente pode conectar. Eu acho que a gente estava num momento muito infeliz. Isso foi agora, há pouco tempo. Aí eu peguei e dei essa abertura e a gente tava conversando de boa, assim, entendeu? Olha e é só. muito legal isso, porque foi uma conversa muito horrorosa. Ele foi muito agressivo comigo. Muito, muito. Mas eu fico pensando assim, o problema, acho que eu fico pensando que é mais do outro que meu, sabe? Porque a pessoa que deve estar ruim, a pessoa que deve estar mal, a pessoa que deve estar com um momento ruim, né? Então, geralmente, eu penso dessa forma. Sim. É mais sobre ele do que aquela frase clichê. É mais sobre ele que sobre mim, tá? Sobre eu. Sobre mim ou sobre eu, em português? E como isso é uma questão de mentalidade. Total. Isso muda a perspectiva. Completamente. Né? Isso muda completamente a perspectiva. É um outro lugar. Você falou da saúde mental, é muito importante. A comunicação fica diferenciada, né? Quando você não traz aquela culpa para você. Isso. Quando você não cria um ranço, um rancor e fica alimentando aquele monstro. Eu falo, gente, os meus monstros vivem muito pouco dentro de mim, graças a Deus. Eles morrem rapidinho. Eles vêm, eu vivo, como diz aquele livro Emocionar, o Diário das Emoções, que eu amo aquele livro. É lindo. Aí eu aprendi muito naquele livro. E aquele varal de camisetas, eu acho aquilo o máximo. Aí eu aprendi muito ali, que eu falo, vista a camiseta, dá raiva, mas eu tiro ela muito rápido, muito rápido. E talvez justamente porque você veste, você se permite sentir. Completamente. Quando a gente fica muito assustado também com as emoções, e a gente tenta deixar escondido debaixo do tapete, como diz o Freud, quanto mais a gente foge de algo, mais facilmente prisioneiro daquilo a gente fica. Certeza. Então, a tendência daquilo voltar de uma forma muito conturbada e transbordar é enorme. Então, acho que você está falando uma coisa fundamental. Você veste a camisa, você não nega, você sente, mas transforma. Completamente. Completamente. Quando eu acordo triste, né? Nesse momento agora, às vezes eu acordo triste, eu permito a viver a tristeza, fico ali, tá? E depois eu falo, ó, você vai ter que ir embora agora, tá, querida? Eu preciso vestir uma outra camisa, tá em outro lugar. Mas eu permito todas as emoções, todas. Então, assim, o pessoal fala, você tá sempre rindo, sempre bem, mas eu passo por todas as emoções, porque eu permito ela vir
sinto, pego a mensagem e vamos embora para frente. Então sempre foi assim. No diagnóstico, então, foi um momento que eu percebi claramente que eu faço isso. Né? Então, assim, esse ano foi um ano de muito aprendizado que eu falei, gente, que legal. Né? Eu faço isso com tantas pessoas, estou fazendo comigo mesmo, então é muito importante isso, estou conversando comigo mesmo, eu estou fazendo essa conversa mais interna de entender o que realmente eu sempre fiz, estou fazendo comigo todo o tempo, e essa questão das emoções é muito legal, eu sinto tudo, só que eu não fico ali remoendo, entendeu? Sim. Não fico na ruminação muito tempo, não. E até o ressentimento, quando você fala, né, de uma situação ruim com o outro. Uma vez eu ouvi, né, uma pessoa falando, e é muito verdadeiro. O ressentimento é ressentir inúmeras vezes. E a gente fica muito aprisionado naquilo. E às vezes não dá uma chance de reparação. Porque os encontros também são possibilidades de reparação, né? É tão bom quando a gente tem uma situação difícil e depois aquilo se modifica. Eu acho que isso... né? Alimenta a nossa confiança no outro, na gente mesmo, que a gente pode errar, pode pisar a bola, pode ter um dia, às vezes, de uma agressividade que você não conseguiu conter, mas que isso pode ser reparado, completamente. Né? Eu vejo isso, porque eu converso muito com meus amigos, eu converso muito, viu, Raquel? Então, assim... Adoro. Igual eu falo, gente, eu sou amigo de todos os meus ex-parceiros, entendeu? Ex-maridos, que são só 2, na verdade. Então, eu sou amigo de todos, converso com eles quase todo dia. Já passei Réveillon com o ex, com o marido atual, isso aqui, tá? Então, assim, pessoal, como você consegue fazer isso? Eu falo, gente, mas pra mim é fácil. Lógico que tem todo um processo, né? Não foi de um dia pro outro. Claro. Mas eu permito essa reconstrução, sabe? Sempre. E assim, mas como é que você dá conta? Eu falei, eu dou conta, mãe. Simplesmente eu dou conta. Eu tenho um processo, meu processo, mas eu permito a reconstrução. Eu acho que o mais importante, que você falou, é não deixar esse ressentimento estar voltando toda hora, sabe? Porque tem que resolver, né, de alguma forma. Sim. E talvez isso tenha a ver até com o que a gente estava falando antes da gravação, da transformação, né? Aquele ditado, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, você não rompeu completamente esses vínculos, você transformou. Total. Continua convivendo, não da mesma forma, não são casados mais. Sim, mas é um outro lugar. E é maravilhoso. Que bacana. É muito legal. Vou falar pra você que eu fico, às vezes, até... Eu mesmo fico horrorizado comigo. Eu falo, gente, mas não tem nenhuma raiva. É muita saúde mental. Porque... No diagnóstico é engraçado. Tem uma história engraçada que virou uma história engraçada, assim, pra mim. Porque eu recebi o diagnóstico, médico contando, e eu pensei em duas coisas. Primeiro foi, tipo... queria grudar na minha mãe. Primeira coisa, vou grudar na minha mãe, já que tem esse tempo de vinda, eu vou ficar com a minha mãe. E o resto é o seguinte, será que eu fiz mal pra alguém, gente? Eu preciso procurar a pessoa que eu fiz mal. E que fiquei um tempão tentando achar na minha mente, em algum lugar, se eu tinha feito mal pra alguém tem raiva de mim, pra eu procurar essa pessoa e refazer a história. Eu juro pra você que eu fiquei nesse tempo todo. Sério? Você fez essa reflexão? Fiz, total. Eu falei, gente, eu fiz mal pra alguém, eu não posso morrer com essa situação, né? Porque, na verdade, me deram 6 meses de vida, né? Então, eu tinha 6 meses pra viver. Teoricamente, sim. E aí eu falei, gente, eu quero refazer isso tudo. E fiquei pensando assim. E aí, dentro do meu histórico, da minha cabeça, eu não encontrei ninguém. Falei, então tá tudo bem. Mas eu não quero ir embora assim mesmo não. Mesmo assim, eu vou entregar essa senha. Né? Mesmo não tendo ressentimento, não deu nada, eu não quero ir não, Deus, pelo amor de Deus. Mas foi bem desse lugar. E eu procurei esse lugar será que eu fiz mal pra alguém, né? Pra refazer a história. Foi assim que eu pensei. De tentar uma reparação em vida. Total. Então eu sempre sou assim. Aconteceu uma situação ruim, eu deixo aquilo ali fritar, acontecer, porque a pessoa tem que soltar mesmo, né, tudo. E depois, no outro momento, eu tento procurar, falar que tem como a gente conversar de novo, refazer ou reestruturar, nem sei, enfim. Se a pessoa falar assim, não tô afim, eu falo, tá tudo bem, eu respeito. Sim. Mas a pessoa der uma aberturinha, eu falo, eu acho que vale a pena. E é isso. Eu vou vivendo assim, Raquel. Olha. E aí, Kendi, já que você tocou, né, no momento do diagnóstico, como é que foi, assim? Conta um pouco pra gente. Eu não sabia, por exemplo, que eles tinham dado essa estimativa tão curta. Aí... Eu imagino quantas camisas de emoções você vestiu ali à força, né? Repentinamente. Primeiro porque eu nunca fumei, nunca bebi, sempre alimentei bem, sempre tudo, e de repente apareceu um tumor no pulmão. E não era um tumor, era uma massa, então era um tumor maior, né? Porque o tumor tem um tamanho, a massa é maior que um tumor. Fora isso, até a coincidência de falar, ontem foi a primeira vez que eu li todos os meus exames, eu nunca tinha lido meus exames.
eu prefiro não ler os exames. E ontem eu fiz isso, até falei no vídeo que eu postei hoje no meu Instagram, você viu? Primeira vez que eu li. Te salvou. Eu falei, a ignorância me salvou. Quando houve o diagnóstico, eu teve acesso a uma médica muito amiga minha e outras pessoas. E ela contou para algumas pessoas muito próximas a mim, amigas e irmãs mesmo, que até hoje estão comigo a qualquer momento, assim. Sim. Uma delas é minha cunhada. E aí, eu falei, gente, eu já sei a gravidade, né? Mas eu queria não saber de números, não queria saber nada. Eu queria ficar na ignorância até eu conseguir ter uma saúde mental bem tranquila. Eu já estava pensando nisso, já era meu processo mesmo ali. Eu não quero saber, não me conta nada. Aí uma médica estava insistindo em falar comigo, eu falei, não quero saber, eu quero fazer o tratamento. O que eu tenho que fazer? Que eu perguntei pro meu médico também, o que a gente tem que fazer? Sim. Eu vou fazer o que tem que ser feito, mas não me fala de números, não me fala de nada, entendeu? Mas eu sabia que eu tinha esse pouco tempo de vida. E acho que na época eu tinha falado 13% de chance de vida, né? E aí agora eu descobri que era bem menos que isso. Era bem menos. A minha médica falou... Gravíssimo. Aí eu falei com ela assim, agora que tudo passou, me fala a verdade. Aquela coisa de 13% de chance de vida, é verdade? Ela falou, Kendi, na verdade era muito menos que isso. Ela me contou agora eu quis saber. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, me deu um baque. Eu tive só 1 minuto de perguntar para Deus por que eu. Porque eu falei, gente, eu cuido tão bem de mim mesmo, né, e tudo mais, não tem nenhum rancor na vida, nada, né, por que eu? Mas você fica pensando nisso, você fala, por que não eu também, né? E eu fui na minha fé, que é onde eu tenho, que eu sou criado na igreja católica, mas eu vivo na filosofia Seishonoye, não sei se você conhece. Sim. A minha mãe é uma das 10 pioneiras aqui de Minas Gerais. Eu sempre vivi nesse lugar da gratidão, da missão, das mensagens, né, em todo lugar da vida, que todo lugar ruim tem uma mensagem interessante para você aprender. A minha mãe tem o folhetim da Seishonoye, né? E todo dia uma mensagem. Isso. Então é isso. Então eu falei, gente, espera aqui. Aí eu pensei, Deus, por que não eu também? Pode ser que eu tenha uma missão, pode ser que isso seja um lugar para eu crescer, entendeu? Pode ser que esse tempo, se caso eu morra mesmo em 6 meses, pode ser que esses 6 meses sejam 6 meses intensos para eu deixar algum legado específico para, né, para minha história de vida profissional, de vida pessoal, não sei. Aí eu fui vesti essa camisa da missão e do legado que eu tinha para reconstruir a minha história. E foi muito massa. Então foi assim, eu fiquei vivendo todo o tratamento dessa forma, sabe? Ia para a quimioterapia, feliz da vida. Não, a Érica, nossa amiga em comum, um beijo. Érica, obrigada pela ponte desse encontro. Ela falou, assim, o quanto as pessoas, né, dos locais de tratamento te adoram, porque você levava essa energia, sim, essa luz pra eles. Eu tinha até medo, às vezes, de chegar muito feliz, que eu falava, gente, tô no hospital, eu tô nos boxes de quimioterapia, eu tô feliz demais, eu preciso controlar, então assim... Aí as enfermeiras amam, né, que eu ainda vou algumas vezes pegar remédio. E elas falam que você tem que vir mais vezes, porque você é muito engraçado, você traz muita alegria. E eu sempre fui assim, tava no boxe e ficava ali, sabe, recebendo aquela, literalmente, dose de cura, que eu chamo dose de cura. E uma coisa muito legal que eu fiz, logo no começo, eu criei a corrente da positividade. Eu criei um grupo de WhatsApp, né, eu peguei uma oração, uma mentalização da Seishonoye. Eu fazia ela toda vez que ia fazer químio, repetia ela 10 vezes, dava 5 minutos. E eu montei um grupo no WhatsApp, né, pedi as pessoas para entrar no grupo e tem mais ou menos 300 pessoas. E a gente, toda terça-feira, naquele horário da quimioterapia, a gente fazia junto a mentalização. Nossa, e eu sentia aquela força, é muito louco, eu sinto, na verdade. Coletivo. Total. Então eu tive esse lugar também que eu fiz isso, eu programei essa história com as pessoas, elas toparam. Então até hoje elas estão no grupo, quando eu vou pegar remédio, eu falo, gente, hoje é dia de pegar remédio, vamos focar 15 horas aquela mentalização. E aí tinha uma mentalização que fala da saúde, né, que provoca exatamente a cura, e falei, pode fazer qualquer outra oração que vocês quiserem também, só lembra de mim mandando energia positiva. Então eu criei esse grupo desde então, e o grupo está até hoje formado, a gente sempre tá ali junto e tudo mais, até ajudando outras pessoas também. Então eu fiz esse coletivo da positividade, né, para poder fortalecer, tanto que no meu primeiro PET scan, a gente teve 95% de remissão, né? Então, assim, em abril que teve esse PET scan, quando falou 95% de remissão, eu falei, ai meu Deus do céu, eu vou entregar essa senha, graças a Deus. Aí logo em abril mesmo, já fui lá, falei, Deus, aqui ó, toma a senha, devolvi. Eu sou que falo isso também, Deus, me esquece, pula essa senha pra Aí foi maravilhoso, a gente comemorou muito na época, né? Porque foi realmente
Uma vitória gigantesca, assim, que foi logo em abril. Já tava Do dando ano certo. passado? Tava dando certo tratamento. Porque você vê tanta história de tratamento que não dá certo. Claro. Inclusive, final de semana passado agora, a gente faleceu uma menina da recepção nossa lá, que estava em tratamento, e a irmã do dono do espaço, que também estava em tratamento. Então, assim, quando acontece essas horas, vem, lógico, que bate em mim. Fala, nossa, as pessoas estavam em tratamento e faleceram, né? Eu não fico pensando, será que o próximo? Eu não fico pensando nisso, mas me bate eu vejo a morte dando uma voltinha na minha frente, sabe assim? Mas na mesma hora eu falo, querida, pode vazar daqui, entendeu? Seu lugar não, você não vai sentar aqui mais agora. Um dia todo mundo vai. Mas eu fico brincando, eu gamifico a minha vida. Aqui, sabe o que eu pensei agora? Eu gamifico, literalmente eu gamifico a minha vida. Eu me divirto com essa questão da finitude, sabe? Porque eu também esse ano aprendi a lidar com a finitude, com mais tranquilidade. Eu tinha medo de falar de morte, de falar de finitude. Eu tinha medo de cemitério, eu tinha essas coisas todas. Hoje, quando falo de finitude pra mim, eu falo, gente, é um lugar que vai todo mundo, né? Que vai, só que assim, e dou muito mais valor. Eu sempre gostei de tempo de qualidade. Sempre amei tempo de qualidade, como esse aqui agora. Por isso eu gosto de estar totalmente presente, entendeu? Sim. E aí eu falei, gente, eu preciso de mais qualidade ainda. Aí eu liguei... Isso intensificou. Intensifiquei meu turbo qualidade. Então... Amei, gente. Vou sair daqui muito inspirados, muita dica. E aprendi a falar não também, que eu não sabia falar não. Então eu aprendi a falar não e também liguei meu turbo qualidade de tempo. Então acho que ficou melhor pra mim esse ano. Porque aí, é claro, eu acho que a gente não pode pensar o tempo inteiro na morte, senão a gente adoece. Lógico. Mas a gente considerar, como você falou isso nos faz valorizar ainda mais a vida. Demais. Então, te gerou uma urgência, né, de viver, de aproveitar, de selecionar. Os contatos, né? Esses encontros foram bastante selecionados mesmo. Eu fiquei pensando assim, porque eu pensei, gente, quem tá comigo nesse momento, né? Quem são as pessoas que estavam preocupadas comigo? Quem me ligou? Quem veio me ver? Quem não sei o quê? Quem tudo mais? Porque eu falei, gente, se eu tô num momento tão complexo e algumas pessoas nem procuraram saber, quer dizer, tanto faz, tanto fez, né? Para essas pessoas, né? Então eu falei, tá tudo bem também, não tô triste. Só acho legal eu pensar, né? Nesse monte de gente e saber colocar em que gaveta vai ficar, entendeu? Porque é muito importante a gente saber as gavetas ali das pessoas. Falar, então fulano cabe aqui, ciclano cabe aqui, e tá tudo bem. Claro. A gente tem falta de tempo, a gente tem um monte de coisa, tem filhos, tem não sei o quê, tem família, tá tudo bem. Mas aí eu fiquei pensando nisso, falei, então essas pessoas aqui, por mais que tem esse monte de coisa, as pessoas estão do meu lado todos os dias. Então eu comecei a entender também essa escala, sabe? Essa pirâmide de relacionamento, de pirâmide de encontro. Quem é que tá aqui intensivo, quem tá menos intensivo, e quem tá aqui embaixo também tá pouco intensivo, mas tá ali também. Se eu precisar, se eu ligar e tudo, vai estar ali. Sim. Mas é legal que eu consegui fazer essas camadas na minha vida, entendeu? Sim. E talvez isso também tenha a ver com aquilo que a gente conversou da reciclagem social, né? Total. Que é importante também. Sim. Porque a gente muda ao longo da nossa vida, o outro também, às vezes alguém que tinha uma conexão enorme e talvez foi uma rede de apoio num determinado momento da nossa vida, agora não conecta mais, né? E tá tudo bem, eu acho que a gente também, igual a gente falou, a gente é mutante, a gente transforma. Então tem um momento que você tá numa energia que vai conectar com outras pessoas, né? E você tá em outro lugar que vai conectar com outras pessoas. E tá tudo ok. Eu acho que o mais importante é ninguém ter raiva de ninguém, né? E nem produzir ressentimento. Fora isso, tá tudo ok. Acho que é só nos níveis de conexões naquele momento e a gente entender o tão importante. Agora, o mais difícil é encontrar gente madura que vai entender isso, entendeu? Porque a gente tá falando da gente. Isso. Agora, como é que o outro vai reagir? Menina, aí não tem como controlar. É outra coisa que eu parei também, de querer controlar. Eu parei de ficar assim, o que o outro tá pensando? Não. Entendeu? Se eu não dei cagada, se eu não fiz burrada, se eu não fui agressivo, eu falo, não tem que pensar nada, né? Deixa a pessoa produzir ali e ela fala. Por isso que eu fico assim, fala alguma coisa. Eu sempre falo isso. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu tenho essa mania de falar tudo bem com as pessoas. Tá tudo bem? Fala alguma coisa. Não quero falar nada, mas você pode falar se você quiser. Porque eu fico que as pessoas expressam alguma coisa pra entender onde tá o nível de conexão, sabe? Claro. Mas é isso. Então eu parei também de ficar pensando muito no outro, o que o outro está pensando. Entendeu? Então eu não fico mais assim. Não fico. Que bom. Kendi, te ouvindo falar,
eu me lembrei, não sei se você já ouviu falar também de um livro que eu li há muito tempo, mas foi assim, numa sentada. Eu lembro que eu gostei tanto, que foi tipo, numa viagem de avião, emocionei. Ele se chama Por que Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas? Eu sei o nome do livro, mas eu não li. Mas vai muito ao encontro que você falou, porque é a história real de um rabino, se eu não me engano, que perdeu um filho adolescente por uma doença bem grave também. Mas ele teve uma crise existencial e uma crise de fé num primeiro momento, perfeitamente compreensível, e ele compartilha, porque ele era um rabino, não sei se também um pastor, que ele transmitia muitas mensagens de confiança, de esperança, de fé, e de repente ele se viu um impostor, porque ele não estava, ele não acreditava mais em nada daquilo, e ele falou, eu não posso falar o que eu não vivo. E começou a estudar e tudo, e aí ele compartilha toda essa mudança de mentalidade, desde a raiva, da indignação, da revolta, até um olhar muito interessante que ele começou a fazer até para a natureza, para a biologia. Ele fala, gente, as coisas não são perfeitas, né? Uma árvore não é igual a outra. A gente não questiona por que que essa folha ressecou e caiu e aquela continua verde. Sim. Não foi porque uma folha fez algo ruim para o outro, que é um karma, que é a natureza celular, mutações, isso faz parte da evolução. Faz parte do mundo, né? Aí ele começou a ver que isso fazia parte dos ciclos, né, e tudo, e aí ele falou exatamente o que você disse, demorou um percurso interno, mas antes, ao invés, aliás, de se perguntar por que ele passou a pensar, pra quê? Sim. Pra quê? E isso muda muito. Completamente, eu me vi eu não li o livro, mas a minha história é muito isso aí, sabe? Eu não tive essa revolta com Deus, não. Eu falei, fiquei 1 minuto só perguntando pra ele, Deus, faz tudo certinho. Eu tive só 1 minuto mesmo desse pensamento. O resto eu falei, não, missão dada, vamos cumprir a missão, entendeu? Eu juro pra você que eu não tive revolta nenhuma. Falei, Deus não tá longe de mim, tá muito perto de mim, entendeu? Eu sempre fui muito bem resolvido com a questão da fé. Então, assim, Deus tá comigo. Se tá comigo, tá tudo bem. Essa missão é pra eu viver alguma coisa. Juro pra você que eu não tive revolta em nenhum momento da minha fé. Nunca tive. E nem fiquei assim, que bosta. Esse negócio de ser esse negócio de católico que, né, nada a ver. Olha aí como é que tá me largado. Nunca me senti largado. Nunca me senti largado. Muito pelo contrário, me senti provado. Eu vou te provar, você vai passar pra missão, pra você crescer ainda mais. Eu juro que foi desse lugar que eu fiquei. Aí eu pensei, então vamos, vesti a roupa, falei, vamos pra batalha. Quero aprender o que tá acontecendo nesse lugar. Foi assim que eu pensei, juro. Minha mãe fala, meu filho, que você é engraçado demais. Eu falei, mãe, mas E a sua mãe, Kenji? Porque a relação entre vocês é muito profunda, minha mãe... Ai, eu até emociono. Minha mãe é aqui, gente. A minha mãe é meu porquê de tudo na vida. Eu faço tudo por ela, eu vivo por ela. Talvez essa força que eu achei no tratamento foi pra continuar com ela e tá do lado dela. Então sempre é assim. Minha mãe, eu nem sei, sabe assim, eu nem penso em nada assim. Mas é a força que realmente me deixa aqui tranquilo. E na hora eu pensei só nela. Eu falei, gente, eu não posso deixar minha mãe. Pelo amor de Deus, falei, Deus, me ajuda aí, uai, que é isso? Ainda temos muito que viver juntos. Mas a minha mãe sempre me respeitou. Sempre, nunca. Desde quando eu também assumi gay, ela falou, meu filho, eu sempre soube, só que eu tava esperando você me falar. Né? E quando que foi? Na verdade, foi muito tardio, foi com 27 anos. Quando eu falei... Eu sou gay, mas eu nunca escondi nada de ninguém, desde criança. E todo mundo sempre me respeitou. Ninguém nunca me desrespeitou na minha casa, nunca. Meus irmãos, meu pai, ninguém nunca desrespeitou. E somos 5 homens, o meu pai 7 e a minha mãe. E os meninos sempre me defendiam muito. Mas eles não entendiam nada, eu tive uma época meio bissexual, né? Até 27 anos eu não tinha namorado. Aí levava elas em casa, eles olhavam. Pai, esse amigo tá muito próximo. E aí, quando eu morei no Japão, foi assim, engraçado. Eu fiquei muito tempo sem ninguém, 3 anos e meio lá, sem ninguém, apareci com uma namorada. Eles, que negócio esquisito. Porque eu realmente estava ali me resolvendo, né? E resolvendo na minha cabeça mesmo, né? Isso. Tanto que aos 27 anos já estava no Brasil, foi quando eu falei, gente, pera aqui. Eu acho que a minha questão sexual não é com mulher, é com homem. E aí tudo bem, aí resolvi assim também, entendeu? Conversando comigo mesmo. E aí ficou resolvido. Falei, não, acho que mulher não é minha onda mesmo. Mas eu tenho certeza do que eu sei, porque eu já estive lá. Então, ótimo.
E nessa época a mãe foi super de boa. Ela falou, meu filho, eu sempre soube, só que eu tava esperando você ter liberdade para falar comigo, né? Fora isso, a gente é muito parceiro, a gente é muito amigo. Ela, para mim, realmente é a figura, né, que me guia nesse lugar. E minha mãe é muito espiritualizada, né? A força dela é sensacional, porque ela já perdeu... Meu pai suicidou, meu irmão morreu no Japão, minha avó, que sempre morou em casa, morreu. Então, assim, ela enterrou esse monte de gente e ela sempre íntegra, bonitinha no sofrimento dela, mas nunca perdeu um fio da condução da vida, em nenhum momento. Ficou enlouquecida, ficou xingando Deus, ela nunca teve isso. Então, mamãe é uma pessoa muito equilibrada. Tem o 4º ano primário, ela é preletora da Cetinoie, da palestra em Minas Gerais toda, e ela é assim, ó, um nível de equilíbrio emocional gigantesco. Já quero conhecer ela. Você vai conhecer, você vai amar ela, e ela é uma figura, porque ela adora a cervejinha dela final de semana, fica bebunzinha, maravilhosa, a gente fica gozando a cara dela. E ela vive a vida dela, né? E ela nunca desequilibrou-se emocionalmente, de ficar brigando com Deus. Então acho que eu nunca briguei com Deus por isso, porque eu aprendi isso com ela. Sim. E ela realmente é uma pessoa, assim, incrível. Meus amigos todos que conhecem ela, aliás, os meus amigos vão na minha casa sem eu estar lá, porque vai ver a minha mãe, não vai me ver. Então em casa acontece também. Então tem muito disso. Você vai falar na casa da sua mãe, foi, pode ir, ué. Era sua amiga, então é muito disso. Então eu fico vendo as histórias que ela já passou e eu fico pensando, gente, eu não sei se eu teria essa força que ela tem, né? Mas agora eu tô vendo que ela me passou muito isso, né? Desse lugar. Mas a minha relação com ela é muito desse respeito, sabe? De admiração, e ela dá força pra gente. Tanto que eu chamo minha casa de santuário, a casa da minha mãe. Aí quando eu quero mais força assim, eu falo, vou pro santuário. Aí fico ela lá, durmo com ela, é bem bom. Inclusive essa noite eu vou dormir com ela. Que lindo, Kendi. Você veja, né? Embora a gente tenha passeado por tantos encontros, né? E você já tem comentado tantos encontros na vida, eu acho que você foi no primeiro, no inicial e fundamental, o encontro seu com a sua mãe. Né? E certamente você introjetou, né, muito dessa força de vida. Demais. E como a gente fica seguro, né, quando a gente é amado também. Então essa rede de apoio, esse banho, né, de amor, menina, certamente são o melhor remédio. Minha rede de apoio, eu também, ela é maravilhosa. Nessa vida minha como personal trainer, como amigo, eu construí umas relações muito fortes. Então, eu já falei em outro podcast sobre isso. A rede de apoio, assim, que me grudou em mim, que me ajudou. São 5 pessoas, assim, incríveis. E tem duas pessoas, 2 amigas irmãs, elas são irmãs entre elas são minhas alunas de muitos anos. E elas me tornaram pessoas muito próximas de mim. Elas seguram minha onda até hoje, as 2 juntas, sabe? Eu falo onda financeira mesmo. Então, assim, elas me apoiam nesse lugar desde o tratamento, porque elas falam, Kendi, você não vai preocupar com nenhuma conta. Elas falaram, eu quero que você fique tranquilo, né? Para poder fazer o tratamento enquanto durar. Então, eu tenho esse apoio, sabe? Dessas 2 pessoas, de outros alunos também, de outras pessoas próximas, né? Minha cunhada, né? Renata, Cris, que é personal, outras pessoas muito próximas, assim. Meus amigos estão muito grudados em mim. Mas essas 5 pessoas estão, assim, agarradas em mim, sabe? Sim. E é maravilhoso. Me sinto aquela... Quando você tira aquela tartaruga do mar, cheio de negócio colado, assim. Já viu? É a minha rede de apoio. Estão tudo grudado no meu casco. É maravilhoso. Então, é muito bom. A minha rede de apoio é muito maravilhosa. Fora as outras pessoas que não estão tão próximo assim todo dia, né? Mas estão bem comigo. Meus amigos, meu sócio, minha família. Minha rede de apoio é muito incrível. Eu devo ter sido uma pessoa muito boa, sabe por quê? Eu fico falando, Deus, eu devo ter sido muito bom, porque é muita gente boa comigo. É muita gente boa comigo. Claro, por isso que eu não consegui achar. Você é assim com eles também, Kendi. A criatura que eu devo ter feito mal, eu não encontrei com ela ainda. Então, assim, porque... Mas as meninas falam comigo isso. A gente só tá retribuindo o que você sempre fez. Então, assim, você imagina, tem quantos anos que a gente tá junto, assim, né? Agora é hora da gente agora é de ajudar. A hora de fazer pra você o que você sempre fez pra gente. Claro. E esse ano eu também aprendi a receber ajuda. Eu aprendi a pedir ajuda. Eu aprendi a pedir. Era mais difícil? Eu sempre fui autossuficiente. Não admitia pedir ajuda pra ninguém. Entendeu? Achava um absurdo. Nem pra ninguém. Eu achava que eu tinha que me virar de qualquer jeito, tanto emocionalmente quanto financeiro, quanto, sabe, sempre me virei sozinho. Eu achava um absurdo eu não conseguir me virar sozinho. Quando eu ficava doente, eu tinha raiva de mim mesmo. Eu não posso ficar doente. Eu tinha isso antigamente. Então eu brigava comigo internamente.
ainda hoje eu tenho uns resquícios do erro, né? Quando eu erro, eu fico muito com raiva de mim. Eu falo que exigência muito grande com você quando eu erro, eu fico... Esse lugar ainda estou trabalhando. Sim. Quando eu erro, quando depende só de mim e eu errei, eu falo, meu filho, que incompetência. Por que você deixou acontecer isso? Você é tão tolerante com o erro dos outros, né? Por que não com você? Mas eu acho que você já identificou, né? Já. Aí eu tô trabalhando isso. isso. É enorme, claro. Mas meus encontros... hoje eu tenho certeza que meus encontros, todos que eu tive até hoje, foram de muita qualidade. De muita qualidade. Porque acho que eu também faço eu filtro também quando não é legal, sabe? Sim. Eu permito o filtro, eu vou filtrando, falo, olha, ficou melhor. Né? A pessoa também entende que ficou melhor, entendeu? Uhum. E é muito isso. Ai, muito bom. Ai, gente, eu já tô triste porque eu tô vendo que o nosso tempo tá acabando. É tão gostoso conversar com você, tanta coisa, né, que eu também me conecto, acredito, tenho muita afinidade. Que história linda, gente, que percurso, quantas transformações. Né? Muitas, e cada encontro como esse hoje, pra mim, acrescenta mais na minha vida, assim, sabe? Porque é outro tipo de conexão, de outro lugar, de outras falas, e a gente vai conectando, e é muito massa, assim. Eu acho que primeiro tem que botar na tomada, ver que energia que vem, sabe assim? Sim. Então eu tenho coragem de sair colocando nas tomadas e ver que energia que vem, vamos ver o que vai acontecer. E é isso. Porque acho que eu já tenho filtro de proteção, então eu coloco lá e vejo, é nesse lugar. É 220, é 110. Eu senti uma energia muito boa aqui. Obrigado, amigo. Muito mesmo. Imagina. Tamo junto. E te agradeço demais por isso. Certamente quem está nos assistindo também vai querer ter essa oportunidade de se conectar com você, te conhecer. Eu fiquei até sentida domingo, porque eu vi que a Érica foi no treino coletivo. Eu falei, pena que eu não consegui, porque são momentos tão legais que você promove também do coletivo, através do seu trabalho. Isso acontece. E é uma relação interessante, porque os meninos dessa startup, eles me convidaram, uma vez eu não podia, eu falei, gente, no próximo eu vou. Aí eu fui no próximo, aí me convidaram agora pro dia 22, vai ser no Parque Mangabeiras, inclusive. E aí eu falei, gente, eu até tenho um evento até dia 21, vou estar muito cansado, vou dar 3 palestras seguidas, 3 dias, um evento gigante aqui em BH, mas eu vou. Aí eles, não, se você estiver muito cansado, eu falei, mas o que eu faço com o ciúme, gente? Se você chamar outro, vou botar ele aonde, esse ciúme? Então... Eu vou cansado, mas eu vou. Falei, não, eu vou. Ele falou que isso é ótimo. E foi uma conexão incrível também com eles, né? Com os meninos donos dessa startup, que é uma startup de festas, né? E eles fazem esse movimento, chama Movimenta em Praças. E aí eu sou o parceiro deles da aula de funcional, entendeu? Adorei, gente. Fica a dica, pessoal de BH, acompanha o seu Instagram. Você sempre divulga, né, Sempre eu posto lá, que é o Kenji_Supercore. Ótimo, para as pessoas saberem também onde, como te encontrar. Isso, e se me encontrar na rua, pode me abraçar, eu gosto. Gente! Pegar essa energia boa deles, essa vitalidade, essa saúde. Adoro, acho que é massa demais. Acho que é muita permissão, sabe, assim, de troca. Eu acho que é muito legal. E eu sei que a gente tá quase chegando, mas eu fiquei muito curiosa também com uma coisa, ainda mais que você falou do abraço, com a sua experiência no Japão. Você ficou muito tempo lá, né? Eu fiquei 5 anos. E foi muito louco, porque eu tinha entrado pra faculdade, estava no 4º período, e meu sonho era formar educação física. E aí era a faculdade federal, que eu não tinha grana pra pagar a faculdade. Eu estudei em casa pra passei para o 1º semestre. E chegou no 4º período, surgiu a oportunidade de ir. Como minha vida familiar estava muito conturbada, a gente estava assim, sem grana nenhuma, cada irmão morando na casa de um tio e tudo mais. Meu tio falou, Kenji, é uma oportunidade muito legal de vocês reerguerem a vida financeira. Eu falei, boa ideia. Aí eu falei, gente, eu vou conversar com meus professores. Aí eu conversei com meus professores, falou que a gente pode ir, você tranca, se você não gostar, você volta. Aí tranquei e fui. Quando cheguei no Japão, eu trabalhei dia e noite. Eu falei, porque eu quero ficar aqui até comprar casa pra minha mãe, que era o meu objetivo. Então eu não saía, eu não fiquei com ninguém, nenhuma relação, eu só trabalhava, dormia e treinava. E aí, quando eu deu 3 anos e meio, que eu conheci essa menina, né? Mas fiquei 3 anos e meio, assim, focado em comprar a casa. E foi muita disciplina. Chegou um ponto que eu acho que hoje eu não sei se eu faria isso. Mas era dormir e trabalhar e treinar. E aí a gente ficou lá e meus irmãos também foram, a gente viveu lá. É uma cultura muito diferente do Brasil, por mais que eu seja descendente. Por isso que eu lembrei da questão do abraço e tudo. Eles não têm isso.
Isso é uma coisa que você sente falta. Eu Deve ter sentido muito. demais. Foi um sofrimento dessa questão do sangue frio. Eles não têm isso. Mal eles abaixam ou dão uma risadinha assim, tá? Mas não tem o contato físico jamais. Eu sempre fui desse jeito, eu saio abraçando, não sei o que, tá? Eu falo, não, meu tutor falava, não pode tocar as pessoas. Eu falo, Gema, como é que eu vou fazer então, né? Bom, aí tinha que amarrar minha mão. Mas, hein, aí era desesperador, tanto que eu falo pra quem vai pro Japão, falei, olha, lá é incrível. Eu não dei conta de morar lá muito tempo. Quando eu comprei a casa, eu quis vir embora. E o trancamento ia terminar também. Mas o calor humano esquece. Não existe calor humano, entendeu? Não existe. Então, assim, hoje ainda é assim. Outro dia eu estava assistindo uma série de um programa japonês, que chamou O Namorado, e tem o mesmo tipo de programa Brasil, Espanha. Gente, você olha os programas, você fala, meu Deus. É muito diferente. É muito diferente. Eles mal se tocam. Você sabe que eu e meu marido, a gente gosta às vezes de assistir aquele programa assim pra... Casamento às cegas? Casamento às cegas. Você viu o japonês? Então, justamente, você acredita que a gente observou que quando a gente assistia à noite os latinos... A gente ficava assim, ai, não, vamos ver o próximo episódio. Ai, que tinha briga, tinha abraço. Isso. Tinha aquele calor, né? O japonês, minha filha. O japonês, a gente dormia. Lógico. E a gente falava, não, hoje tem que dormir cedo. Vamos ver o japonês. Porque até as formas deles de discutirem era tão contida. São muito reprimidos. Tão contida. Você fala assim, nossa, eu ficava angustiada de ver assim, às vezes eles com muitas coisas pra falar e pensando, contendo. Então, assim, também deve ter sido uma experiência muito... Sim, lidar com esse lugar que foi o mais difícil pra mim. Você não ter calor humano, a frieza. Porque eu fui internado no Japão, lá, de excesso de trabalho. E aí fiquei quase com um mês internado. A empresa foi no hospital me demitir. Eu falei, não vou assinar a demissão, porque cheguei aqui saudável, vou embora saudável, né? Então eles queriam me demitir pra não ter que pagar nada. Tipo assim, só pra isso. Eu falei, gente, que loucura isso, né? E as pessoas, você encontrava na rua, mal comentavam, assim. As pessoas que trabalhavam com você. Então, eu percebi isso muito claramente, essa frieza. Então, eu falei, vou durar aqui até quando eu conseguir comprar a casa. Depois eu quero ir embora. Meu outro irmão ficou 20 anos lá, mas assim, não dou conta. Eu sou muito latino. Sou pouquíssimo japonês. Entendeu? Eu acho que eu tenho cara de traficante boliviano. Então, assim... Olha lá, o Léo e o Chiquinho estão morrendo de rir ali. Não, fala, você que tem de japonês. Eu falei, gente, olha essa cara de traficante boliviano minha. Entendeu? Mas de japonês, zero. Até porque eu não tenho muito comportamento de japonês, entendeu? E é sempre assim. Então, foi meio difícil. Eu imagino. Incrível. Super disciplina, entendeu? Mas essa parte é ruim, que é uma parte muito forte em mim. E vou te falar. A minha conclusão do Japão é que nós, brasileiros, somos 10 vezes mais inteligentes. Que me desculpem os meus japoneses. A gente não tem disciplina. A gente não tem determinação. Mas inteligentes, a gente é muito mais. A gente se vira com pouco, entendeu? Eles não dão conta disso. Eles precisam de metodologia, processos, não sei o quê. Né? E eles têm às vezes até esse pensamento muito fechado, né? Eles têm disciplina, determinação. A gente não tem. Isso, expande, a gente consegue pensar um pouco mais fora da caixa, né? Então eu percebi claramente isso, né, que eu gosto de observar as pessoas. Eu falei, gente, nós brasileiros somos muito mais inteligentes que eles, e precisa só de disciplina e determinação, entendeu? A gente vai ficar igualzinho, entendeu? Mas vai ter que nascer de novo, né? Mas tudo bem. Ai, muito bom, muito bom. Kate, nós estamos na nossa hora. Tá bom. Mas pra gente fechar por aqui, porque os nossos encontros vão continuar. Pelo amor de Deus. Claro. Pensando em tudo, assim, né? Qual mensagem, talvez, que você deixaria para quem está nos ouvindo, nos acompanhando? Talvez especialmente para aquelas que estão passando por momentos de incertezas, vulnerabilidades, sim, né? Vulnerabilidade é uma palavra muito massa. Eu tenho usado ela bastante. Eu acho que vulnerável, que a Brené Brown fala, né? É um ato de coragem. É o que eu falei para você no começo. Permita viver as emoções, mas não fique muito tempo no looping. Eu acho que esse looping, ficar muito tempo ali no ressentimento é ruim. Então fique triste, fique alegre, fique empolgado. Enfim, faça tudo, mas fica um tempo necessário para entender a mensagem. E depois troca de emoção e vai ver outra coisa. Eu acho que o mais atrapalha as pessoas, em qualquer lugar que seja, é você ficar ali só na tristeza. Por mais que fale assim, mas é um momento triste. Mas não tem que ficar na tristeza. A gente tem que produzir outras coisas, né? Pra gente poder realmente
ir para um outro nível da nossa mente, né? Pra gente conseguir chegar na cura, chegar na solução, chegar na felicidade, né? Chegar no momento mais do flow mesmo, sabe? Sim. Eu li agora há pouco tempo uma frase do Joe Dispenza, ele falando que a gente realmente faça com que todas as células do nosso corpo fiquem naquele mesmo lugar. Então, se eu tô triste, não é só a mente que tá triste. São as células do seu corpo inteiro tão tristes. Então, você realmente treinar e tentar mudar esse lugar. Eu sei que às vezes é mais complexo, né? Tem pessoas que vão ter menos ou mais força mental, ou enfim, ou então tem um meio social complicado. Isso que eu ia dizer. Fica também a nossa mensagem de busque ajuda para transformar isso. É o que eu aprendi agora. É muito difícil. Eu aprendi isso esse ano. Então eu quebrei esse muro meu da autossuficiência. Hoje eu peço ajuda. Hoje eu falo, gente, eu tô triste. Eu preciso que vocês me ajudem. Ontem eu fui treinar com 2 amigos que eu falei, eu fui em outro lugar bem longe, só que eu queria estar com eles. Eu falei, gente, eu vou treinar com vocês. Eu peguei o Uber e fui lá treinar com eles lá longe, porque eu queria estar com eles, né? Porque foi um dia um pouco mais feliz. Eu quero treinar com vocês, eu vou treinar com vocês. Foi mais tarde. E eu fui, porque eu queria estar com eles. Eu queria estar junto nesse lugar. Então, assim, pedir ajuda mesmo. Me ajuda aqui que eu preciso de hoje um apoio. Então, eu aprendi isso também. Não tenha medo de pedir ajuda, pelo amor de Deus. Fala, eu preciso de alguma coisa. Uma fala, um café junto. Um abraço. Um abraço. Então, não tem medo de pedir ajuda, sabe? Eu acho que é muito importante. E outra coisa, escreve. Libera de alguma forma, fala, grava áudio, xinga o seu celular, grava você xingando, como já xingando alguém. Tem umas dinâmicas muito práticas pra você fazer, pra você libertar, grita no travesseiro, entendeu? E é isso, vai. É isso aí. Busque ajuda. Sinta viva, coloca um profissional da área é muito importante. Claro, fundamental. Eu, graças a Deus, tenho terapia todo café da manhã com a minha cunhada, que é o Café com Terapia. Ela é psicóloga, então eu acordo com ela todos os dias. Então ela foi uma força muito gigante pra mim. A Carol foi uma pessoa assim que todos os dias da minha vida, né? Eu acordo no café da manhã, a gente toma café junto, a gente conversa de tudo. Eu falo, nossa, hoje eu tô desse jeito. Hoje não sei o que é. Então, assim, ela é uma pessoa que me deu muita força todos os dias da minha vida desde então, entendeu? Que bacana. É, muito maravilhosa. Então, buscar ajuda é muito importante. Com certeza. É isso aí, pessoal. Tantas coisas, não preciso falar mais nada, né? A gente se encontra, então, no próximo episódio.